Olha, ontem foi realizado mais um júri popular aqui na cidade de São Mateus. E ao término desse júri, a nossa equipe que esteve presente neste julgamento, nós conversamos com o juiz de direito, Dr. Marco Aurélio, ele que presidiu este júri popular e que ao final leu a sentença e falou como o júri foi realizado aqui na cidade de São Mateus. Acompanhe na tela. Sentença penal condenatória proferida em plenário. Antônio da Silva e Silva, vulgo Júnior Mangueira, brasileiro, desocupado, natural de São Mateus, Maranhão, filho de Raimundo da Costa e Silva, Creuza Rodrigues da Silva, sem endereço certo nos autos, pronunciado que foi frente ao artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4º do Código Penal Brasileiro. Conforme termo de votação, decidiu de forma soberana o Conselho de Sentença da seguinte forma: primeiro quesito, por maioria. Segundo quesito, por maioria. Terceiro quesito, por maioria. Quarto quesito, por maioria. Quinto quesito, por maioria. Das respostas aos quesitos, colhe-se que o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e a letalidade das lesões na vítima, Antônio Jorge da Silva Souza, bem como a autoria do réu Antônio da Silva e Silva, vulgo Júnior Mangueira, nos fatos descritos na denúncia, pelo que não o absolveram. O Conselho de Sentença reconheceu a qualificadora do crime previsto no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4º do Código Penal Brasileiro e rejeitar a causa de diminuição de pena, alegada pela defesa prevista no artigo 121, parágrafo 1º do Código Penal Brasileiro. Isto posto, julgo procedente a pretensão punitiva estatal e tenho por autorizada a condenação do réu Antônio da Silva e Silva, vulgo Júnior Mangueira, o que faço dando-o como incurso nas penas do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4º do Código Penal Brasileiro. Passo então a fixar a pena, lastreando-a nos termos do artigo 68 do Código Penal, que impõe um método trifásico para estabelecimento de reprovação da conduta, relativamente à pena privativa de liberdade. A culpabilidade é gravíssima, merecendo alto grau de censura a condenação do réu, que planejou a morte da vítima, tendo premeditado a execução do delito. Quanto aos antecedentes, são desfavoráveis, uma vez que existem outras ações criminais em curso contra o réu na sua folha de antecedentes. A conduta social desfavorável, uma vez que é conhecido na comunidade local como uma pessoa temida, e a personalidade não há como varolá-los, por falta de elemento nos autos. Quanto ao motivo comum ao delito de espécie, as circunstâncias deixo para valorar a fim de evitar bis e idem, uma vez que circunstância do crime já foi apreciado como qualificadora do delito. As consequências do crime são negativas, máxime para a família da vítima que perdeu um ente querido, além do fato de ter causado clamor público à comunidade local. O comportamento da vítima nada contribuiu para a ação do réu. Fixo pena base, visando o que dispõe o artigo 59 do Código Penal e tendo por parâmetro as circunstâncias judiciais estipuladas nesse artigo, condeno o acusado a uma pena base de 22 anos de reclusão. Reconheço a atenuante do artigo 65, inciso 3, letra D do Código Penal, considerando que a confissão se deu tanto na fase inquisitorial e processual perante mim. Diminuo a pena em 3 anos e 8 meses, ficando esta em 18 anos e 4 meses de reclusão. Não há agravantes a considerar, a causa de aumento e nem diminuição de pena. De tal sorte fica a pena definitiva em 18 anos e 4 meses de reclusão, que será cumprida, a princípio, em regime fechado. Artigo 36, parágrafo 2º, a linha A. Nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade, uma vez que ainda continuam presentes os requisitos do artigo 312 do Código Penal, a saber, a garantia da ordem pública. Consoante a nova sistemática do Código de Processo Penal, ocorrido no ano de 2008, passo a fixação do valor mínimo de indenização a ser paga pelo acusado
aos familiares da vítima. Verifico que o bem mais precioso que foi perdido foi a vida da vítima. Esse bem, a vida, não tem preço e nada trará a vida da vítima de volta. Os familiares da vítima, sem dúvida alguma, tiveram enorme dor emocional com a perda do ente familiar. Os familiares da vítima, portanto, fazem jus a uma indenização mínima de R$100 mil pelos danos morais sofridos. Quanto ao valor do dano material mínimo, deixo para o juízo cível a fixação da pensão alimentícia dos familiares da vítima em razão da falta de dados sobre a vítima. Condeno o acusado em custas processuais, considerando que o mesmo já está preso há algum tempo, este tem direito à detração, que irá ser deduzida pelo juiz da execução de São Luís do Maranhão. Ficam os presentes intimados, inclua o acusado no banco do dado do sistema InfoSeg. Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências: lance-se o nome do réu no rol dos culpados, espeça-se guia de recolhimento do réu, oficie-se ao TRE comunicando a condenação do réu com as devidas identificações, acompanhada de fotocópia da presente decisão, para cumprimento do quanto no disposto no artigo 71, parágrafo 2º do Código Eleitoral, combinado com o artigo 5º, 15º, inciso 3 da Carta Magna. Todas as folhas seguem devidamente rubricadas. Arbitros honorários do defensor dativo no valor de R$5 mil a serem pagos pelo Estado do Maranhão, haja vista a inexistência de defensoria pública com representante nesta comarca ou subseção OAB, bem como o convênio celebrado entre o TJMA e a OAB. Oficie-se e intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e a Procuradoria-Geral da Defensoria Pública para as devidas providências que entenderem cabíveis. Com o trânsito em julgado, volte-me os autos conclusos. Dou esta decisão publicada em plenário, inclusive com a ciência dos familiares da vítima, réu e defensores intimados na sessão Salão do Tribunal do Júri da Comarca de São Mateus, aos 24 dias do mês de maio de 2017, Marco Aurélio Barreto Marques, juiz-presidente do Tribunal do Júri. Fim dos trabalhos às 17h15. Dou por encerrada a sessão. Doutor Clodomir, chegando ao final de mais um tribunal de júri aqui na cidade de São Mateus, o senhor representou, fez a argumentação e o réu foi condenado. Mais uma vez, concluímos com sucesso um trabalho, né? Acho que a sociedade de São Mateus está de parabéns, o júri, o tribunal do júri em si, né? Os jurados que participaram do evento, e acredito que aqui se fez justiça, como sempre, né? Se faz no tribunal do júri. Esse foi um júri já bastante esperado, apesar do pouco tempo, né? O crime ocorreu no ano de 2012 e hoje já acontecendo o julgamento. Pois é, como já é do conhecimento, a comarca vem atualizando a sua pauta quanto aos processos da competência do tribunal do júri. Então tivemos uma sequência muito grande de processos antigos e agora estamos chegando nos fatos mais novos, de maneira que eu acho que em poucos meses a comarca vai estar com todos os processos da competência do tribunal do júri julgados. O Ministério Público sai hoje daqui com a satisfação do dever cumprido? Com certeza. Eu acho que também o tribunal do júri hoje se mostrou também que está sempre do lado da sociedade. Doutor Guilherme e doutora Célia Regina foram os dois advogados que fizeram a defesa participando desse júri popular em que aconteceu hoje aqui na cidade de São Mateus. Doutor Guilherme, o senhor fez a defesa, na verdade fez o que pôde, mas o acusado acabou sendo condenado. Infelizmente a gente tenta fazer o melhor possível, né? Um trabalho feito com excelência, com bastante responsabilidade. Nós, como advogados de defesa, precisamos ter sempre essa responsabilidade com o que a gente faz aqui. Então foi feito de maneira muito responsável, muito equilibrada. Então nós estamos hoje satisfeitos com o fato da defesa não ter deixado a desejar. Infelizmente, houve aí uma condenação nos moldes em que o Ministério Público pleiteou,
e estamos assim um pouco insatisfeitos com essa condenação. Iremos futuramente, dentro do prazo que nos cabe, recorrer ao Tribunal de Justiça para ver se a gente consegue reduzir um pouco a pena. Entendemos que não foi justa, tendo em vista que existiam circunstâncias dentro do processo que favoreciam o acusado. Então nós estamos aqui ainda no sentimento de que devemos buscar ainda mais ferramentas para que a gente possa tentar reformar essa sentença. Existe essa possibilidade de um recurso para uma redução da pena? Sim, a gente vai tentar trabalhar agora nessa defesa, nessa tese, protocolar isso aí, a gente tem 5 dias de prazo para protocolar essa apelação para o tribunal e a gente vai seguir à risca o prazo aí e protocolar isso no prazo hábil. Não poderia ser diferente, né? O acusado saiu daqui bastante triste, em alguns momentos chegou a chorar depois que ouviu a leitura da sentença, né? Qual foi o tom da conversa do advogado para com ele? Tentamos conformá-lo de alguma maneira, né? Mas infelizmente não tem como. Uma situação como essa, saber que você vai ser condenado a uma pena de 18 anos de reclusão, sabemos que ele vai progredir de regime, mas uma situação de tristeza, lamentável, família, o próprio acusado, mas infelizmente há dias em que a gente tenta fazer o melhor, mas há dias que a gente não consegue obter os resultados que a gente queria, mas vamos esperar a justiça aí se pronunciar numa possível apelação, vamos ver se a gente satisfaz o nosso desejo em relação ao direito do acusado. Aqui ao lado a doutora Célia Regina, que também trabalhou neste júri em defesa aqui do Júnior, mais conhecido por Júnior Mangueira, doutora. Veio aí a condenação? Sim, veio a condenação e nós entendemos que a condenação não foi justa. Nós vamos apelar, entendemos que o fato dele ter sido julgado aqui na cidade de São Mateus contribuiu muito para a condenação dele e restou prejudicada a defesa. Por mais que a defesa sustentou a tese de homicídio privilegiado devido os acontecimentos funestos que ocorreram na família dele. Foram várias mortes que levaram ele a tomar essa decisão de tentar eliminar o objeto de sofrimento que vinha sofrendo a família dele, né? Então, com isso, nós entendemos que o fato dele ter sido julgado aqui prejudicou a defesa dele. A defesa vai apelar da decisão e vai tentar anular o júri e pedir o desaforamento para que haja um novo júri numa comarca mais próxima daqui da cidade. A defesa pleiteou que ele fosse condenado pelo privilegiado, tendo em vista a circunstância do momento que ele cometeu o crime, porque ele assume que participou. Ele só não assume os motivos, as causas que ele alega. As causas, né? Que foram alegadas. Que foram alegadas pelo Ministério Público. Isso não. Por isso que a defesa pleiteou pelo homicídio privilegiado. A defesa do Júnior fez a sua parte? Fez a minha parte. E estou com a sensação de dever cumprido. Nós sustentamos aqui a tese com a excelente tese do Ministério Público também, que explanou muito bem a imparcialidade do juiz, do promotor, que analisou o processo de forma imparcial e só não concordamos com a dosimetria da pena dele. Dr. Marco Aurélio, juiz de direito, que presidiu mais um júri popular no dia de hoje aqui na cidade de São Mateus. O júri concluído, o doutor, e o réu foi condenado. O Conselho de Sentença, após as respostas do quesito, resolveu por bem condená-lo o réu. E eu, na dosimetria da pena, levando em consideração os atenuantes, fixei a pena em 18 anos e 6 meses. 18 anos e 6 meses. Júri, ao final de mais um júri, quais são as providências tomadas nesse momento? As providências expedir essa carta de guia, né, para que eu não deixei ele recorrer em liberdade e dar continuidade ao nosso trabalho, que é enxugar essa pauta, fazer o maior número de júri possível. Como é que você viu o embate aqui entre defesa e acusação? Técnico, muito técnico, tanto por parte do Ministério Público quanto dos advogados. O Judiciário fazendo a sua parte? Com certeza, é o nosso papel. Próximo júri aqui na comarca de São Mateus? Nós temos uma pasta bastante extensiva. Meu objetivo é até o final do ano fazer aproximadamente uns 35 júris.